O meu nome é Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vou contar para vocês por que não se deve tirar a cutícula. Até o final desse vídeo eu espero que vocês entendam a necessidade da gente ficar com nossas cutículas, tá bom? Eu estou muito contente de estar aqui hoje porque já são 10 anos estudando esse assunto. E cada vez mais eu atendo pessoas com muita dificuldade de tratar as micoses de unha. E um dos motivos é esse hábito do brasileiro de remover as cutículas. Esse hábito é um hábito muito enraizado aqui, é uma coisa muito forte. Inclusive não é só pessoal que não é médico que tira cutícula, eu observo até inclusive dermatologistas removendo as cutículas, e a gente observa que esse hábito é um hábito que vai prejudicar todas as unhas, os dedos a médio e a longo prazo. Para que serve basicamente a cutícula? A cutícula serve para isolar a pele da unha. Então é uma vedação que a gente tem entre a pele e a unha. Essa vedação, eu costumo dizer que ela é muito similar àquela vedação que a gente tem na pia da cozinha, por exemplo. O nosso balcão da pia tem todo um isolamento de cimento, geralmente, né, entre a pedra da pia e a parede. Esse isolamento é muito importante para evitar o mofo. O mofo nada mais é do que fungo. A pia é um lugar muito úmido, então se não tiver uma boa vedação, aquele cimento não for antifúngico, vai criando um bolor escuro que vai deixando com uma aparência muito feia, às vezes faz buraquinhos ali, então infiltra a água naquele local e às vezes pode dar até mau cheiro. É a mesma coisa que acontece com a nossa unha. Então a cutícula é uma vedação. Essa vedação é justamente para evitar que as bactérias que estão sempre presentes na pele, elas penetrem nessas falhas de cutícula. As bactérias, a gente tem grupos de bactérias, a gente tem uma que a gente chama de flora cutânea. Cada região do nosso corpo tem um grupo de bactérias diferentes. Então, aqui na axila é abafado, quente, úmido, a gente tem um grupo de bactérias. Na virilha também é quente e úmido, a gente tem outro grupo de bactérias e às vezes até um pouco de fungo também. Entre os dedos dos pés, que é a região que a gente chama de intertrigo, a gente tem outro grupo de bactérias. Sendo que na superfície do corpo a gente também tem, cada área tem a sua flora, a gente tem muitas bactérias na pele. A maioria delas são bactérias que são benéficas, que elas trabalham para ajudar na defesa da pele. A pele ela é um invólucro impermeável e a gente tem essa flora cutânea que o que ela faz? Basicamente dificulta a penetração de bactérias que causam doenças, que são as bactérias patogênicas. Toda vez que a gente tem uma ruptura da superfície da pele, a gente então, consequentemente, tem uma facilitação para a entrada de bactérias e outros micro-organismos patogênicos. Por que eu estou falando que outros micro-organismos? O que você pode pegar quando você remove a cutícula, você faz um pequeno cortezinho ali naquela região? Você pode pegar bactéria, e aí a bactéria vai fazer uma infecção aguda que dá uma dor muito forte. Geralmente a pessoa dorme com o dedo para cima, se for na mão, por exemplo, tem que dormir sentado com a dor insuportável, que é a chamada paroníquia aguda. Mas outras pessoas podem ter essa mesma inflamação dos tecidos em volta da unha, que é a chamada paroníquia crônica. Então, o que eu vejo com muita frequência? As pessoas com o dedão do pé, antigamente a gente chamava de batatudo, mas eu acho que hoje em dia a gente nem fala mais isso. Mas na realidade é o seguinte, parece uma salsicha. A ponta do dedo do dedão incha ao redor da unha. E aí aquela área da cutícula fica funda com aquele tecido inchado em volta da unha.
quando eu faço a termografia, a gente vê que tem um aumento de temperatura naquela região, muitas vezes, por causa da inflamação desses tecidos, que é a paroníquia, só que a paroníquia crônica. Então, pode entrar bactérias. Qual é a outra coisa que pode penetrar? Vírus. Então, muitas vezes, a gente observa que a pessoa usa, mas eu usei o meu próprio alicate. Eu falei, pois é, usou seu próprio alicate, mas acontece que antes de você tirar a cutícula, você cortou uma verruguinha que tinha lá no outro lugar, porque verruguinha é gostoso de ficar cortando, né? Então, contaminou o alicate com vírus, depois tirou a cutícula com aquele alicate contaminado e fez com que houvesse a formação de uma verruga, muitas vezes debaixo da unha, que é uma verruga que a gente chama de verruga subungueal, debaixo da unha, tá? E a terceira coisa que eu vejo com muita frequência são as micoses crônicas. A gente mora num país que a maior parte do país tem um clima tropical ou subtropical. Significa que a gente tem esse tipo de clima aqui, assim como a gente tem outros países do hemisfério sul do planeta que podem ter esse tipo de clima, que é mais quente, úmido. Então, isso resulta na seguinte questão: além da gente ter um grupo de fungos parecidos com os fungos que a gente tem no hemisfério norte e que é empregado muito dinheiro para investigar esses fungos e desenvolver outras drogas, a gente tem no nosso meio uma lista imensa de fungos que podem ser patogênicos para a nossa unha, quer dizer, eles podem causar uma onicomicose ali, mesmo que ele não seja o primeiro fungo que aparece. Então é assim, quando a unha está doente, por qualquer motivo, seja porque a pessoa, por exemplo, fez uma quimioterapia e aí a unha ficou fraca, a pessoa tem um problema de tireoide, a unha ficou fraca, a pessoa tem algum problema circulatório, problema respiratório, que afeta a circulação da ponta dos dedos, então aquelas unhas ficam mais susceptíveis a entrar fungos. E esses fungos se alojam de maneira crônica, ele chega lá e fica. Quando chega o primeiro tipo de agente patogênico, seja fungo, seja bactéria, facilita a entrada de outros agentes. Então, às vezes a pessoa me procura porque já tomou um remédio antifúngico, a unha melhorou, mas não ficou boa. O aspecto é de uma micose de unha, mas quando a gente coleta o material e manda para exame, a maioria das vezes dá negativo, porque aquele fungo não foi identificado pelo laboratório. Não significa que não tenha o fungo ali. Muitas vezes a identificação do agente do fungo naquela unha só é possível com a análise do laboratório de biologia molecular de fungos. E a gente não tem, mesmo fazendo particular, mesmo pagando, a gente não tem, nossos laboratórios não fazem a biologia molecular de fungos. Isso só é feito aqui no nosso meio, em serviço universitário. Então, por exemplo, quando a pessoa pega um fungo pulmonar nas vias aéreas, isso é um assunto que a gente pode falar agora à vontade com essa questão das pessoas serem entubadas, né? Então, se pegar um fungo nas vias aéreas, muitas vezes o diagnóstico daquele fungo não é feito aqui no Brasil. Às vezes é preciso colher material dentro dos brônquios e mandar para os Estados Unidos. Então, no nosso meio, a gente não tem um diagnóstico de certeza de fungo na unha quando o fungo não é o fungo mais corriqueiro. Então, os laboratórios têm uma listinha bem curta, talvez uns 5 ou 6 tipos de fungos diferentes, e se for fora daquele grupo, simplesmente não se identifica, tá? Então, é isso que eu encontro no dia a dia.
Parece exagero fazer uma live só sobre esse assunto. Olha, por que não tirar a cutícula? Mas não é exagero. Não é exagero porque eu vejo todos os dias pessoas com infecções crônicas que não alcançaram êxito com o tratamento. Identificando o fungo e sendo daquela pequena lista e fazendo o tratamento via oral, a estatística mostra que apenas cerca de 50% das pessoas que tomam remédio via oral vão ficar curadas daquele fungo. Quer dizer, então os outros 50% vão ter fungo, tá certo? E além disso, se tiver a combinação daquele fungo que o remédio fez efeito, vai sobrar aquele outro fungo oportunista que chegou lá depois e se alojou naquela unha doente, tá? Então, quando você remove a cutícula, você está abrindo porta para entrar qualquer tipo de agente patogênico, tá? Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer é sempre esclarecer, não tire cutícula, e eu explico, toda a explicação que eu dei agora, eu explico todos os dias no consultório, e todos os dias eu atendo pessoas com infecções fúngicas na unha e infecção bacteriana crônica nesse tecido ao redor da unha, que são as paroníquias crônicas. Então, a pessoa já tentou vários tipos de tratamento. Basicamente, existem 3 medicamentos só via oral. Se leva mais ou menos 10 anos para se desenvolver novas drogas. Isso precisa de um investimento muito grande. A maior parte dos investimentos são feitos no hemisfério norte, em que há então um interesse comercial em se atender ao maior número de pessoas possíveis. E essas micoses causadas por fungos incomuns, elas praticamente não têm tratamento. Quer dizer, o tratamento tópico também é feito com um grupo muito restrito de medicações. Aí a taxa de sucesso com esse tratamento é em torno de 10, 12%, aquele tipo esmalte, por exemplo, que a pessoa lixa e passa o esmalte. Então é um índice muito baixo. Para esmalte, eu só tenho visto resultado quando o fungo afeta a unha bem superficialmente. Então a pessoa faz a manicure na unha, usa aquela lixa para nivelar a unha que passa em todo mundo, e aí a pessoa chega com a micose superficial branca, que é aquela micose bem superficial, aquela funciona o esmalte. Mas se tiver por debaixo da unha, não adianta. E se tiver fungos diferentes daquela lixinha pequenininha, também não vai fazer efeito. Então, para que tirar cutícula, gente? Tem uma outra situação que eu ainda não vi descrita, mas eu fiz um trabalho e apresentei num simpósio de unhas e cabelos, se eu não me engano foi em 2019, que eu peguei as pessoas que tinham uma mancha escura aqui assim no cantinho das unhas do pé, tá? Tô mostrando a mão porque tá difícil aqui mostrar o pé, mas no cantinho da unha do pé, às vezes fica uma mancha escura. Eu raspando aquela mancha escura, eu achei muito parecido com aquele tártaro que às vezes vai se acumulando entre o dente e a gengiva. Então eu raspei aquele tártaro e de um grupo de pessoas e mandei para a cultura para saber que tipo de germe era ali. Então o que eu observei é que tinha vários tipos diferentes de bactérias patogênicas, tá? Então, se aquela pessoa tem aquele tipo daquele tártaro e tira a cutícula, aquela bactéria que está naquela placa bacteriana, que parece um tártaro, ela penetra. Então, eu peguei bactéria patogênica, que a gente chama de gram-positiva, que é uma bactéria comum que pode dar na pele, mas também peguei bactérias gram-negativas, que são mais comumente encontradas nas fezes. Então, onde é que a gente pisa o tempo todo? Não é o pé no chão? Então, o nosso pé ele tem mais contato com bactérias gram-negativas do que outras áreas do corpo. As mãos, por exemplo, com esse novo hábito, né, que a gente
que tinha gente que não lavava as mãos, mas agora está lavando, está reduzindo a quantidade de bactérias patogênicas. Quando a gente lava a mão, a gente usa água, o sabão, esse sabão faz aquelas micélias e remove as sujidades da mão. Com alguns minutos, aquela flora bacteriana vai se recompondo e a gente espera sempre que as bactérias patogênicas tenham ido embora, tá? Nos pés, outra coisa que a gente percebe é que algumas vezes a pessoa toma banho, deixa a água cair e não lava os pés com água e sabão, assim como a gente está lavando agora as mãos, tá? Então precisa lavar os pés com água e sabão durante o banho. E para essas pessoas que têm esse tipo desse tártaro na unha do pé, estou chamando de tártaro porque é a falta de outro nome, tá? Para mim são placas bacterianas. Então a gente tem, eu recomendo. Tô acenando aqui pro povo, tô respondendo o aceno, hein? Eu recomendo que use água oxigenada, tá? Escova com uma escovinha de unha as unhas para remover aquela placa bacteriana e depois entra normalmente para tomar banho. Isso inclusive em algumas unhas que ficam amareladas por causa da bactéria, porque ela não fica às vezes só no canto, fica em cima da unha também. Então à medida que você vai escovando as unhas dos pés, elas vão clareando, aquelas bactérias vão saindo. E para aquelas pessoas que têm muito fungo embaixo da unha, quando faz essa escovação das unhas dos pés, vai ajudando a remover aquele material. Porque uma coisa importante é que quando a pessoa tem a micose de unha e tem material debaixo da unha, é não usar aquele palito, que é o pauzinho de laranjeira, para remover o material debaixo da unha. Porque cada vez que você introduz qualquer coisa debaixo das unhas, você vai ajudando a descolar mais e as unhas ficam todas elas traumatizadas, descoladas. Esse descolamento chama-se onicólise. Então, eu prefiro que se faça uma escovação com a escova macia, assim como hoje em dia também a gente escova os dentes com uma escova macia. É a escova macia de unha que a gente vai escovar as unhas dos pés, se houver necessidade. Um pé como o meu, que eu nunca retirei as cutículas, eu não vou precisar ficar escovando com água oxigenada, basta eu lavar ele com água e sabão, porque eu não tenho paroníquia e tenho todas as minhas cutículas, tá certo? Eu nunca removi as cutículas dos pés e eu não acho que meus pés sejam mais feios por causa disso. Também não remova as cutículas da unha da mão. Hoje em dia eu não uso nem mais esmalte, eu só lixo as unhas e faço a higiene. Mas eu trabalho em área de saúde, é claro que se a pessoa quiser pintar as unhas, não tem problema nenhum. O problema só que eu fico assim bem firme é essa questão da cutícula, mesmo usando o seu próprio material. Eu falei no início da live que quando a gente usa o próprio alicate, aquele alicate depois ele não vai ser esterilizado. Então, se você cortar uma verruga, você vai passar a verruga para todas as cutículas dos outros dedos, tá certo? Mas esse é um exemplo assim, mais prático, porque na realidade você também pode passar bactérias, você pode passar fungo, qualquer tipo de germe que esteja naquela região da cutícula, você vai passando para as outras unhas. Então, mesmo usando o próprio material, a única coisa que você evita usando o próprio material é pegar hepatite ou pegar AIDS. Porque precisa do sangue de uma pessoa contaminada para você pegar essas duas doenças. Mas fora isso, você pode pegar qualquer tipo de bactéria, fungo ou vírus, porque eles estão na superfície da pele, ele fica se multiplicando ali na lâmina ao longo dos dias e aí quando você reutiliza aquilo já está contaminado. É parecido com gilete de fazer barba. Tem gente que deixa a gilete, né, a lâmina de barbear, dentro do box e usa durante o banho. Mas aquilo ali não troca nunca. Vai lá, usa de novo, vai lá, usa de novo. Então, as bactérias vão contaminando aquela lâmina e toda vez que você usar, você injeta aquilo na pele.
Uma outra coisa assim muito incrível com essa questão da cutícula são os diabéticos, porque quando a pessoa tem um diabetes estabelecido, um diabetes tipo 2 assim mais intenso, ou um diabetes tipo 1, a pessoa pode ter alteração dos nervos periféricos, dos nervos finos, tá? E também pode ter alterações circulatórias, além de ter uma leve dificuldade na questão imunológica. Então, se tira a cutícula, principalmente dos pés, que é uma área mais contaminada, pode haver um pequeno, como o povo chama de tirar um bife ali, tirar uma pequena lasquinha de pele. As bactérias e os fungos que estão ali naquela região penetram e fazem uma infecção no dedo que vai caminhando em direção ao tornozelo e à perna, fazendo então o que a gente chama de erisipela. Nessas pessoas eu costumo até passar um tipo de hidratante para deixar a pele da perna mais uniforme e evitar até de levantar aquelas pequenas lasquinhas de pele, porque aquilo, quando a pele descama porque está muito seca, porque aquilo, quando entra a bactéria, também pode fazer erisipela, tá? Uma outra questão que eu já fiz 2 publicações a esse respeito é a questão das gestantes. As gestantes, de um modo geral, elas têm os pés um pouco mais inchados e por esse motivo e por outros que eu ainda não sei explicar, elas têm mais facilidade de inflamar esses tecidos ao redor da unha. Quer dizer, fazer uma paroníquia aguda e fazer uma formação de uma carne esponjosa que a gente chama vermelhada, parece uma amora, que é o granuloma piogênico. Então, gestante é muito pior tirar as cutículas do que pintar cabelo. Hoje em dia a gente já tem tintas que não tem metais pesados, que seria o motivo principal da gestante não pintar o cabelo. É mais perigoso para uma gestante tirar a cutícula do que pintar o cabelo com uma tinta moderna que não tenha metal pesado, tá? E o que acontece com uma gestante se ela tem uma infecção? Ela vai precisar tomar antibiótico. Se essa infecção for uma infecção muito intensa, e aí eu faço a termografia, porque eu quero saber, nesses casos de gestante ou não gestante, como é que está aquela infecção. Se a infecção for bem localizada, dá para usar uma medicação local. Mas se ela estiver espalhada, subiu já para a perna ou para o dorso do pé, eu preciso dar um antibiótico via oral. No caso da gestante, isso é fundamental, porque infecção em gestante é sinal de parto prematuro. Então, é melhor não tirar a cutícula do que ficar com esse problema para resolver, não é mesmo? Então, eu prefiro, aí vai ter que fazer o antibiótico. Muitas vezes ela tem receio de tomar o antibiótico, mas é melhor tomar um antibiótico do que ter parto prematuro. Assim como, sei lá, uma infecção urinária também pode desencadear um parto prematuro, também uma paroníquia que se transforma no erisipela, ela também pode dar origem então a parto prematuro e precisa realmente procurar o dermatologista. Antes da pandemia, uma moça fez contato comigo, gestante, porque ela estava com a paroníquia aguda, e ela achou que fazendo uma ligação de vídeo estava tudo certo. Só que não, só que eu preciso examinar presencialmente. Eu preciso saber a extensão daquela infecção. E é uma coisa de muita responsabilidade, porque às vezes a pessoa chega e diz assim, é porque tirou um bifinho aqui, mas aí vai ficar bom. Nem sempre. Às vezes precisa de fazer o antibiótico. A questão do fungo é uma coisa que, assim, é um assunto que me empolga bastante. Até mais recentemente, eu vou até contar uma história para vocês. Eu sempre conto nas minhas aulas sobre a questão da banana. A banana é uma fruta, ela é híbrida. A banana original era uma fruta comprida com caroço pequenininha. Hoje em dia toda ela é clone, tá? E aconteceu na década de 1930, na região de Sorocaba, houve uma epidemia de fungo.
era um tipo de fusário. O fusário é um gênero de fungo, e nesse caso era um Fusarium solane, que é a espécie dele, que contaminou uma grande quantidade de pés de banana. Se eu não me engano, perderam-se 100 mil pés de banana na época. E algumas espécies de banana foram extintas por causa desse fungo. E aí a nossa Embrapa desenvolveu outras espécies de banana. Essas bananas que a gente compra, banana prata hoje em dia, são uma variedade que tem uma casca mais grossa, ela quase não tem pinta, porque são uma nova espécie de banana prata, tá? Tem locais que a banana maçã desapareceu, banana ouro, que são bananas pequenas de casca fina. E agora, recentemente, a coisa de talvez 2 semanas atrás, foi noticiado que está havendo uma outra epidemia de fungo nos países que fazem fronteira com o Brasil. Então existe o perigo real de voltar novamente à questão do fungo nas nossas bananas. Por que isso é importante? Para dizer para vocês que existem fungos que não têm tratamento. O Fusarium é um deles. A espécie mais comum de Fusarium que eu encontro nas unhas é o Fusarium oxysporum. Então, como ele é um fungo muito agressivo para as pessoas que estão com imunidade baixa, e pode dar uma fusariose, e praticamente o tratamento faz muito pouco efeito ou efeito nenhum, então eu tenho preocupação com essa espécie de fungo, tá? E aí, há uns anos atrás, eu auxiliei um trabalho com o Laboratório de Biologia Molecular de Fungos da UFRJ, com a Thaisa Vila, que ela estava fazendo o doutorado dela, e aí ela selecionou cultura de cândida, que a cândida é um tipo de levedura que é difícil de tratar, e de fusário. A gente escolheu esses 2 tipos, eu escolhi para ela esses 2 tipos porque são os tipos mais difíceis de tratar. Se eu uso o que o americano gosta, que é um fungo mais um Trichophyton rubrum, que resolve com qualquer remédio, eu achei que eu não ia estar fazendo ciência, tá? Então, o que a gente viu? Que utilizando o laser de neodymium ou infravermelho, a gente conseguia, então, fazer a destruição do Fusarium oxysporum, tá? Ela fez essas culturas sem a matriz, aliás, com a matriz, porque essa matriz é importante, é uma espécie de cola que o fungo faz, que não deixa penetrar os remédios. Então, mesmo com a matriz, o Fusarium oxysporum foi sensível à aplicação do laser, a gente mantendo uma temperatura de 37 graus. Então, quando eu faço a sessão de laser, é só uma fotobiomodulação. Essa fotobiomodulação é o acúmulo de fótons específicos na ponta dos dedos. Eu não faço só na unha, eu faço na ponta dos dedos. Então ele vai ter um efeito de estimular o crescimento das unhas, porque ele estimula o colágeno, ele melhora a circulação e mais recentemente eu tenho documentado melhora da neuropatia de fibras finas. A neuropatia de fibras finas, ela começa de uma maneira assim bem lenta, às vezes a pessoa não tem ainda perda de sensibilidade, mas a gente vê a perda do controle da temperatura da planta do pé através da termografia, e aí fazendo sequencialmente a termografia, eu tenho observado a recuperação do controle dessa temperatura. Ainda é cedo para dizer que isso se deve só ao laser. Provavelmente a melhora do estilo de vida, com uma dieta com menos carboidrato, né, sem o excesso, e a pessoa fazendo caminhadas, redução de bebida alcoólica. Para as pessoas com deficiência de B12, repõe a B12. Então, tem todas essas medidas. Parece que o laser teria uma ação também nessa recuperação do controle da circulação da ponta dos dedos. E o que a gente observou? Que o laser era capaz de, inclusive por microscopia eletrônica, de explodir esses fungos, tá?
E a levedura, que é a cândida, houve uma redução de 50% do volume da cultura, e ela ainda teve uma capacidade menor, mas ainda teve capacidade ainda de se multiplicar. Então, quando eu converso com a pessoa, que a gente vai tratar alguma unha, eu sempre explico que a cândida é o mais difícil. Ela faz uma massa esbranquiçada, mole, parece papel higiênico molhado debaixo da unha, tá? Enquanto que os fungos, que a gente chama de dermatófito, ele faz mais um pozinho e parece uma casinha de abelha por debaixo das unhas, tá? E aí, como está sempre acompanhado por vários tipos de bactéria e vários tipos de fungo, são coisas complexas. Eu gostaria, sinceramente, que as pessoas não tirassem as cutículas para reduzir essa questão da infecção, tá? Já atendi muita gestante que eu precisei fazer o laser para melhorar a circulação, para melhorar a unha, e a gente sabe que mesmo fazendo o tratamento direitinho com laser, não existe milagre. O próprio fungo, ele inibe o crescimento da unha, a unha para de crescer completamente, tá? Por causa da ação da cultura ali com a matriz do fungo. E à medida que a gente vai conseguindo vencer isso, a gente consegue que a unha cresça de novo. Então, depois de 3 sessões de laser, 30 dias depois eu avalio. A gente tem uma resposta inicial quando a gente vê que melhorou, quer dizer, a unha cresceu 20% normal. E isso varia, essa resposta do tratamento, porque é uma resposta que depende de cada um, porque depende do hospedeiro e depende do agente que está ali parasitando aquela unha. Então, se a gente fizer aquela curva de média da curva de Gauss, a gente tem na ponta um pequeno grupo que tem resposta espetacular, aquele outro pequeno grupo que não tem resposta nenhuma e aquele a meiuca ali que vai levar pelo menos 1 ano para a gente ver essa unha crescer gradativamente até expulsar o fungo completamente. Mas já tive pacientes de eu tratar mais tempo, pacientes, por exemplo, com problemas com neuropatia periférica por causa de bebida alcoólica, por exemplo, pacientes com diabetes que não descontrolado, porque a gente sabe que tem um bocado de gente que sabe que tem diabetes, toma medicação e acha que tomando a medicação não precisa fazer dieta nem fazer cuidado nenhum. Só que o diabetes é uma doença uma doença crônica, que precisa de um acompanhamento global. É como uma pessoa que tem a pressão alta. Você já sabe que tem pressão alta, já sabe que não vai comer sal, entendeu? Então toma medicação e evita sal. Então tem todo um cuidado que está no entorno desses problemas que a gente tem que ter atenção. Infelizmente a gente não consegue nada sem persistência e sem disciplina. Então é difícil a gente introduzir disciplina para uma pessoa que nunca teve disciplina, tá certo? Mas cada vez a gente vai falando no assunto, falando. Eu não sou contra as manicures, absolutamente. Eu acho que elas fazem um trabalho muito bacana, só que eu acho que elas deviam não remover as cutículas, tá? Hoje em dia a gente sabe que tem substâncias que hidratam a cutícula, sabe? Umas coisas bem legais para deixar a cutícula bem hidratada e pintar só a unha. Para que, gente, tirar a cutícula? Não tem cabimento isso, tá bom? Eu acho que tirar a cutícula devia ser proibido. Assim, bem radical mesmo, tá? Então era isso que eu tinha para falar a vocês hoje. Eu estava esperando, eu estou olhando na tela, eu nunca bloqueio os comentários, porque quando tem comentários eu respondo, tá? Se alguém tiver algum comentário para fazer ainda temos um tempinho, alguma pergunta, alguma coisa, que aí eu respondo ao vivo. Eu vou deixar esse vídeo da live disponível aqui no GTV e vou colocar também no YouTube, porque tem pessoas que não têm Instagram, tá certo? E no nosso grupo de WhatsApp chamado Renove Sua Pele. Esse grupo é um grupo de adesão voluntária, eu não coloco ninguém obrigado lá dentro, tá certo? Então, se quiser entrar no grupo, é só mandar um direct para mim,
ou então para eu, Thaís Paixão, que é a minha secretária, que ela manda o link para o grupo Renove Sua Pele. A vantagem lá é que eu estou sempre colocando informações novas. É um grupo que pretende ser só um grupo de informação, de educação, é aquele grupo que você pergunta suas dúvidas de uma maneira assim mais direta. Eu sempre respondo, eu estou sempre ligada. Mas as perguntas também podem ser enviadas pelo YouTube. Eu tenho uma sinalização que me avisa quando chega alguma pergunta, tá certo? Ou então por intermédio do Instagram. Eu estou sempre de olho porque eu acho que a educação das pessoas é o que vai fazer a gente melhorar a nossa saúde como um todo, tá? Eu acho que cada vez a gente vê na mídia, no geral, que realmente quanto mais educado, mais conhecimento você tem sobre um assunto, mais chance você tem de cuidar da sua saúde, porque 50% pelo menos da nossa saúde depende da gente, tá? Então, toda vez que você vai a um profissional, a um médico, aquela responsabilidade ela é compartilhada entre as pessoas, tá certo? Então, não é só o médico que tem responsabilidade no tratamento, o paciente também tem. E quanto mais estiver informado sobre o assunto, mais chance tem de ter sucesso com qualquer tratamento que se realize, tá certo? Eu acho que eu entrei bastante, eu acho que eu fui bem ampla no assunto, tá bom? E eu desejo para vocês um bom fim de semana. Eu vou curtir o resto do meu dia, porque hoje é meu aniversário, tá certo? Eu recebi várias mensagens carinhosas hoje. Eu quero agradecer a todos que mandaram as mensagens carinhosas. Eu fico muito feliz de ser lembrada, assim como a gente sempre gosta de ser lembrada, tá bom? Então, um fim de semana bem bacana. Tchau, tchau!